O poeta Ferenc Ernesto Rebelo tem uma expressão muito feliz que nós, em que ele afirma que nós somos filhos de vulcões quentes, de crateras, de terremotos, porque é por isso mesmo que ele nos chama o Ilhéu. E eu tenho 54 anos e posso dizer que na minha vida já conheci três, quatro crises sísmicas com violência. 1964 em São Jorge, eu era miudote, mas lembro-me de ver pessoas de São Jorge percorrer as ruas dos Flamengos a pedir esmolas, portanto, sobretudo roupas para fazerem face às suas necessidades. Depois conheci a crise de 1973, que partiu praticamente grande parte da freguesia dos Flamengos, de que sou natural, e depois a crise da terceira de 1980, embora estava na altura a estar em São Miguel, mas acompanhei de perto através dos meus colegas da terceira que estavam na universidade, e apanhei a crise sísmica de 1998, que curiosamente posso lhe dizer uma coisa, que foi uma crise extraordinariamente mais violenta que estas duas, sobretudo a crise de 1973, porque o que é curioso é que a crise de 1998 destruiu praticamente aquilo que nos Flamengos tinha sido, na sequência de 1973, tinha sido reconstruído. O que significa que podemos aqui chegar a várias conclusões, ou foi uma reconstrução mal feita, e até deve ter sido porque havia muitas peripécias à volta do ferro que desaparecia, do cimento que desaparecia, dos baldes de areia que eram mais do que os baldes de cimento, portanto, toda uma série de peripécias que não interessam por aqui, mas que... De 73. E quero dizer honestamente, e fiz esta afirmação uma vez que estive nos Estados Unidos em 99, em que disse que a freguesia mais destruída com o sismo de 1998 foi os Flamengos. Passou para a opinião pública, tinha sido a Ribeirinha. Naturalmente, o número de casas que havia na freguesia da Ribeirinha são 2 ou 3 ruas dos Flamengos só. Portanto, que significa que são poucas as casas que haviam lá, e a freguesia dos Flamengos praticamente todo o parque habitacional foi de veras atingido, porque pontualmente houve algumas casas que, pela sua solidez e já feitas a propósito de antissísmicas, conseguiram resistir, mas grande parte vamos dizer, do parque habitacional da freguesia dos Flamengos foi destruído. Portanto, e esta vivência que... O que o senhor aprendeu com isto? Aprendi uma coisa muito simples, é o gosto. Eu gosto disto. Nós gostamos das ilhas. Porquê? O que é que nos faz... O que é que não nos faz sair de uma terra que se revolta? São os sismos, são os vulcões. Evidentemente, nos anos não tem havido vulcões, mas são os sismos, são as tempestades, são os ventos, são, enfim, muitas vezes o próprio isolamento. E porquê é que nós não vamos procurar, entre aspas, vida para o outro lado? Viver nestas ilhas é um privilégio. Evidentemente que os sismos, todos temos medo dele, mas isto não invalida que nós não continuamos a construir os Açores. Os benefícios são superiores? Sim, no meu caso pessoal são. Portanto, nós sabemos que muitas vezes as pessoas têm sempre a sua pretensão de, em termos de vida, irem sempre mais além, de encontrarem possibilidades melhores do que as ilhas possam permitir, mas aqui nós também temos as nossas possibilidades, é uma questão de procurá-las e de lutar por elas. E lutar por estas ilhas já é um grande desafio. O senhor nasce 2 anos após a erupção dos Capelinhos. O senhor tem memória de se falar sempre nisso? Tenho memória. E tenho memória porque se falava nisso na minha casa. E uma das coisas que eu conto apenas era o meu pai dizer que todas as vezes que ia ao vulcão dos Capelinhos, mais a minha mãe, e eles tinham uma mota. Meu pai tinha uma mota, e a mota, todas as vezes que iam lá acima, um pneu furado. Portanto, ele ficava chateado, portanto, gostavam de ir ver, mas havia sempre um contratempo, que a moto, depois, certamente, iam ter que trazê-la pela mão. Portanto, mas os meus pais falavam, e aquilo que eles dizem é o que muitos outros já me disseram, que viram coisas que nunca mais vão ver na sua vida. Ficavam assustados, naturalmente, com a violência das explosões, dos barulhos, dos ruídos, mas era um espetáculo deslumbrante e, sobretudo, no período que houve lava. O meu pai disse que era uma coisa inacreditável e muitas vezes nós devemos imaginar, quando vemos essas imagens através da televisão em vulcões que, diariamente, muitas vezes nos entram para casa dentro. Portanto, o senhor cresceu com a palavra vulcão na sua casa? Ao contrário das pessoas que antes do vulcão dos Capelinhos não sabiam o que era um vulcão, isso foi digamos, foi uma sorte também, quer dizer, sim, saber o que é que... Portanto, permita-me dizer, esta parte que eu acabei de dizer dos meus pais que falavam nisso, mas, paralelamente,
um irmão da minha mãe vai para os Estados Unidos no contingente imigratório, na sequência da lei especial americana. A minha tia Maria que foi para, e o meu tio José Vieira, que foram para os Estados Unidos, concretamente para a Califórnia. Portanto, o meu tio, num testemunho que me deu, uma vez que estive nos Estados Unidos em 2000, eu fiz uma pequena entrevista por causa deste trabalho com os miúdos que nós fizemos do ano do vulcão, e uma coisa que ele me disse: Carlos, eu trabalhei muito tempo na freguesia da Praia do Norte, na reconstrução da freguesia, porque o meu tio trabalhava nas obras públicas como carpinteiro, e até tinha tido um convite na altura o diretor das obras públicas, que agora não recordo o nome, mas que no trabalho que fiz está lá a mencionar, convidou para ele ir trabalhar com ele para São Miguel. E ele disse: senhor engenheiro, o meu grande objetivo é ir para os Estados Unidos. Pronto, e viveu, a minha tia morreu este ano nos Estados Unidos, portanto, estão em Santa Clara, na Califórnia. E este percurso, porque depois há uma coisa que entrava para a porta dentro de vez em quando, que era as célebres sacas de roupa da América, com tantas coisas que nos eram apetecíveis, o pequeno chocolate, a camisa, tudo, uma série de coisas. Portanto, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, o vulcão povoou a minha casa e a casa da minha família. Portanto, esta minha tia foi para os Estados Unidos na sequência disto. E mais tarde, os meus tios vão também agora do lado do meu pai, vão para o Canadá também na sequência da abertura da imigração para o Canadá em 53, os meus tios vão em 1970. Portanto, tem tudo a ver depois com estes conceitos de porque é que nós vamos para o Canadá? Porque é que os Estados Unidos abriu as portas à imigração feirense? Tendo em conta já a boa prestação que os nossos açorianos tinham junto das autoridades americanas e da maneira como elas os viam, pessoas ordeiras, trabalhadoras, pessoas que estavam ali para trabalhar, não para criar desordens e de outras coisas. Portanto, eu, vamos dizer que de uma forma ou de outra, fui vivendo este vulcão. Mas depois, a partir daí, portanto, os 7, 8 anos, o vulcão era motivo de visita. E uma coisa curiosa que eu conheci por lado de uma familiar, de uma tia minha que estava nos Estados Unidos, não sei se essa senhora foi no contexto portanto, da lei especial americana, eles vinham cá e convidavam os amigos para um passeio à volta da ilha. E é nesse passeio à volta da ilha que eu pela primeira vez tive contato com o vulcão dos Capelinhos. 7 anos? Sim, 7, 8 anos. Portanto, tive contato com o vulcão dos Capelinhos. Na altura, não havia as estradas que há hoje, nós víamos mais ou menos um pouco ali da zona do Costado da Nau. Portanto, vimos o vulcão de uma determinada posição. Nós descíamos pelo norte pequeno, mas não tínhamos a estrada que vem ligar ao Arieiro. Tínhamos que ir para trás e depois vir novamente para chegar ao Arieiro. Não havia aquela estrada que vem por baixo, que leva hoje ao vulcão e ao centro de interpretação. Portanto, foram isto. E depois, se me permite só dizer, o vulcão entusiasmou-me a partir de uma altura que eu era professor e que tive como aluno o neto do governador civil, Dr. Freitas Pimentel, que mora aqui perto, mora aqui mesmo ao lado, o Álvaro, que foi meu aluno, e eu lancei-lhe a questão, que, portanto, este projetozinho do ano do vulcão, e perguntei-lhe, e achei muito curioso, se ele gostaria de pedir à avó uma fotografia do avô ou do bisavô a cavalo, que eu lembro perfeitamente, porque em 1964 abriu numa casa uma espécie de um pequeno museu fotográfico do que tinha sido portanto, todos os acontecimentos à volta do vulcão. E uma das fotografias que eu nunca me esqueci foi essa do Dr. Freitas Pimentel a cavalo, com 2 ou 3 pessoas ao lado. Nunca mais. Essa ficou no Capelo? No Capelo. E, curiosamente, o Álvaro levou-me essa fotografia, depois eu fiz uma reprodução. E, curiosamente, uma das coisas que eu guardo com grande carinho foi a dona Regina procurou-me e disse-me: professor, o que é que o senhor quer fazer com isto? E eu expliquei. E ela disse: o senhor não se vai prejudicar por causa de falar do meu pai, tendo em conta o regime e a instituição. Não, eu acho que o Dr. Freitas Pimentel é uma pessoa como outras que merecia ter aí um monumento qualquer de homenagem, porque o que ele fez por muita gente, e eu por várias vezes tenho ido aos Estados Unidos, e toda a gente, nunca ouvi ninguém, portanto, não tivesse essa capacidade de reconhecer o esforço que ele fez pelas pessoas relativamente ao seu futuro nos Estados Unidos. Portanto, o senhor acompanha também na sua vida o processo de erosão do próprio vulcão dos Capelinhos? Sim. Conhece o vulcão? Conheço o vulcão, já fui várias vezes lá com alunos. E conhece o vulcão já a 70% da sim, que era? Sim. Portanto, eu ainda conheci o vulcão, pronto, estou a ver um pouco,
com ainda as areias a dominar todo o panorama, não havia nada, que a canavial que hoje nada disto. E depois, à medida que fui crescendo, e sobretudo, posso lhe dizer, à medida que quando comprei o meu carro, comecei a frequentar o Capelo com frequência, e gostava de ir para aquela zona, e estou a ver gradualmente, portanto, a gradual desaparecimento daquilo que era o vulcão e aquilo que restava dele. Portanto, de todo em relação à recolha que faz com os seus alunos, a grande parte daquela gente que vivia no Capelo, que era muita gente na altura. Sim, o Faial, grosso modo, teria a roda de 25 mil pessoas. Sim, portanto, já vamos falar disso, não saíram todos do Capelo, obviamente. Sim, até o contingente do Capelo não é dos maiores. Sim, exato. Mas há coisas portanto, depois falaremos nisso. Mas... Sim, mas a questão é 90% daquelas pessoas viviam, de facto, da agricultura. Exato, das terras, de uma agricultura de subsistência, do gado. Alguns eram pescadores, outros eram baleeiros. Portanto, o pé em terra e o pé no mar, como costuma dizer. E a erupção vulcânica dos Capelinhos tira-lhes exatamente o principal sustento. Do trabalho que fez, como é que as pessoas reagiram? O que é que elas elas pensaram que lhes ia acontecer depois de terem perdido, no fundo, tudo? Porque perder as terras era perder tudo, não é? Isso é uma pergunta interessante. E repare, o Dr. Freitas Pimentel, quando assumiu este processo de imigração, uma das coisas que mandou logo, portanto, isto também associado a isso, há um conjunto de obras que vão começando a realizar. Aquelas obras que iam passando de ano para ano nos orçamentos não eram contempladas, ou porque eram caros, ou porque não havia dinheiro, mas algumas vão ser. E uma das coisas que é importante ver é que o Dr. Freitas Pimentel assumiu logo, a partir de 7 de outubro de 57, assumiu logo que... Portanto, um mês depois, não sei que é um mês, dias depois, porque a 7 de outubro cai uma grande queda de cinzas que vai obrigar à primeira evacuação, sobretudo ali no lugar do Canto. E naturalmente... E a perceber-se que, de facto, os terrenos ficavam protegidos, não é? Sim, e eles também se aperceberam de uma coisa, que o vulcão não tinha vindo para ir, tinha vindo para ficar. Apesar de, pontualmente, na imprensa deixou de haver erupção, não sei o quê, as pessoas pensavam, pronto, acabou. Não. Quando se pensava que ele tinha acabado, ele voltava outra vez em grande força. E o que é curioso é que o Dr. Freitas Pimentel, uma das coisas que ele sempre teve foi não criar condições de dar às pessoas como que vivessem à míngua, à espera do subsídio, à espera do leitinho ou do apoio do Estado, como a gente costuma dizer. Ele criou-lhes sempre possibilidades de haver obras que eles pontualmente pudessem fazer. E algumas grandes obras, encanamentos de água, situações de estradas no Capelo, essas obras aparecem para serem realizadas. E essa gente foi... Na mesma altura. E essa gente é canalizada para as obras. E naturalmente que outros... há um ato de solidariedade muito grande. Por exemplo, as pessoas autorizavam que os vizinhos podiam ter os seus gados nas suas terras, nos seus pastos, porque houve pastos que realmente ficaram inutilizados. Pronto, houve toda aqui uma série de coisas que mostrou que os faialenses, apesar de viverem horas de angústia, eram capazes de ser solidários uns com os outros. E, ao mesmo tempo, começaram a ver no governador civil e no grupo de pessoas que ele criou, que, portanto, ligados à assistência, pessoas que estavam ali para dar respostas que iam ao encontro das necessidades das pessoas. E quando as pessoas sentem esta resposta, as pessoas até acabam por ser capazes de superar as dificuldades, mesmo que elas sejam de grande exigência. Portanto, não foi uma coisa que aconteceu já no meio do processo eruptivo, quer dizer... Aqui começou logo. Eu penso que talvez foi mesmo bom ter começado logo. Não se esperou à espera de uma catástrofe maior. Ela aconteceu a 7 de outubro. E a partir daí há a primeira evacuação, os miúdos tiveram que ir para as escolas da cidade, houve pessoas que foram dispersas para as freguesias mais próximas, outras vieram para a cidade, e evidentemente que depois a grande saída realmente é em maio, com a destruição da Praia do Norte, parte do Capelo. Mas a primeira vaga de saída é em outubro de 57. Portanto, a primeira vaga de saída de refugiados que vão para outras freguesias. Sim, sobretudo gente do Capelo.
sobretudo, gente do Cabelo. A de Maio já vai abranger gente da Praia do Norte, gente do Capelo. Pronto, vamos ver, vai tomar as duas freguesias quase na globalidade. Sim, estamos a falar na crise sísmica associada ao vulcão, a crise sísmica de maio de 58. Sim, que está associada ao aparecimento de fumarolas na caldeira. Sim, essas depois, pronto, as fumarolas aparecem 2 ou 3 dias depois, mas tudo, pronto, eu do ponto de vista geológico não posso dizer se há coligação, vamos dizer, correlação entre estes acontecimentos. Sim. Mas pronto, do ponto de vista da história posso dizer isto, aparece na mesma altura. Isso posso dizer. Tem referências desse período em que aparecem as fumarolas na caldeira e que estão associadas, obviamente, a uma crise sísmica intensa, talvez a maior do período da erupção. Houve, pelo menos pelos depoimentos que têm referido, houve de facto uma impressão de que as coisas poderiam complicar-se ali bastante mais. Se de facto a caldeira entrasse em erupção, porque houve sinais, aí... Houve sinais visíveis. Sim, aí provavelmente, de acordo com o que dizia o engenheiro Frederico Machado, ainda teria que ser evacuada. Chegou, de facto, a pôr-se... Repara, é preciso ter um cuidado aí. A ideia de evacuar a ilha correu Montes e Vales. E ninguém pode pôr isso em causa. O Frederico Machado foi das pessoas que supôs, tanto ele como o governador civil, supôs essa ideia. Que não havia, vamos dizer, sinais de que, portanto, desde que a ilha afundasse ou que a ilha se partisse a meio, ou essas coisas que se falavam. E são duas pessoas, embora há testemunhos, por exemplo, de uma senhora dos Sés que me disse que tinha já tudo preparado caso fosse para evacuar a ilha. Já tinha tudo preparado para os filhos, para o marido, para ela, portanto, uma mala com tudo, caso a ilha fosse. Evidentemente que houve prudência, e a prudência certamente que, não vou dizer que no íntimo do doutor Freitas Pimentel, quer do engenheiro Frederico Machado, não houvesse uma hipotética possibilidade. Não é por acaso que barcos da Marinha de Guerra vêm para cá. Portanto, essas coisas, evidentemente, eles como pessoas com responsabilidade, tentaram acalmar as pessoas e não criar uma ansiedade, porque a gente sabe que houve muita gente que fugiu para o Pico. Sim. Sabemos que muita gente fugiu para o Pico. No período associado às fumarolas da caldeira e à crise sísmica mais intensa, essa questão nunca se pôs? Oficialmente, ela, como costuma dizer, pode ter sido posta de portas para dentro. Na comunicação social, por exemplo, havia uma série de frequências, eles mandavam pequenos relatórios dos acontecimentos, pequenas notas para a imprensa, mas essa se existiu e não conseguia encontrá-la na imprensa. Há uma senhora que trabalhou na casa do engenheiro Frederico Machado e que relata um pouco esse desabafo, que é, se continuar o local da caldeira... Por exemplo, a dona Regina, num testemunho que me deu, e eu fiz-lhe essa pergunta, o que é que o pai pensava sobre a questão de um hipotético abandono da ilha. Que eu acho que só estava relacionado com esse período. Sim, não, mas foi aquilo, foi um momento que realmente a caldeira assustou, porque quando se soube que havia, porque fumarolas lá em cima, isto foi, as pessoas foram ver, independentemente do que é que desse acontecer. E eu tenho o caso do testemunho do Sr. Herberto D'Arte, que me falou que ele mais o Sr. Milton Vaz foram os dois numa moto por aí fora e vai chegar lá e ele disse, nós se não fomos as primeiras, tirando o guarda florestal que tinha visto, nós se não fomos os primeiros a chegar lá. Portanto, naturalmente que no centro da ilha, é porque o outro apareceu no mar. E aquele estava dentro, desculpa a expressão, portanto, numa linguagem não académica, estava no centro da ilha. Isto aqui, o que é que poderá acontecer? Pronto, realmente, como ele disse, pôs a questão de abandono da ilha, foi de portas para dentro, entre as autoridades, vamos ter prudência, vamos falar às pessoas, não vamos criar ansiedade, não vamos alertar, vamos tentar ver. Se realmente isto tiver que ser... Nunca houve, de facto, esse... Pelo menos, naquilo que eu li, no que eu li, e a imprensa não relata isso... Provavelmente de portas para dentro. E penso que sim. Se aconteceu, foi... Sim, portanto, nós, muitas vezes, na nossa vida, temos aquelas coisas nossas lá no fundo, temos sempre uma coisa reservada para o pior desenlace. E acredito que eles tivessem pensado nisso. Sim. Em relação ainda à questão que estávamos a ver antes, as pessoas mais velhas que viviam no Capelo, não havia reformas na altura, não havia qualquer tipo de assistência social, as coisas eram diferentes do que são hoje. As pessoas mais velhas também deixaram de ter esse sustento e não tinham capacidade para trabalhar naquilo que foi possível.
essas pessoas, o que é que iam... De acordo, como é que eram enquadradas? Eram muitas? Sim, e de acordo com o que eu sei, evidentemente que a resposta não é muito talvez completa, nem a resposta talvez que me pede. Mas uma coisa que eu sei é que essa gente não ficou desprovida do essencial, quer em alimentos, quer em vestuário. E há imagens e fotografias que se vê a entrega pela Legião Portuguesa portanto, do essencial às pessoas. E, naturalmente, isto é um pouco como a guerra. Vamos entrar numa economia de guerra em que as pessoas, portanto, não vamos dizer que vamos racionar, mas vamos um pouco nesse sentido. Portanto, isto tem que dar para todos. E também, como mesmo uma ilha como o Faial, por vezes, muito dependente dos mercados externos, isso também era uma dificuldade de recorrer. Naturalmente que as pessoas recorriam do fundamental, que eram os alimentos básicos, o pão, o queijo, o leite, e não devia se fugir muito daí. Naturalmente que depois haveria outras circunstâncias, à medida que a ilha foi recebendo, portanto, mantimentos e outras coisas vindas do exterior. Portanto, estávamos numa situação, num estado novo no sentido em que ninguém sabia muito bem como é que se reagia. Hoje nós sabemos como é que podemos reagir a esses cataclismos e a vulcões e sismos. Enfim, vivemos exatamente com isso. Naquele período ninguém sabia muito bem o que era aquilo, mas as coisas funcionaram. Quer dizer, como o senhor disse, um mês depois já havia gente a pensar como é que sim, criou-se, repare, deram-se as respostas talvez certas, evidentemente neste processo. Deram-se as respostas certas numa situação nova. Deram-se e, curiosamente, a gente sabe que nestas circunstâncias há sempre os velhos do Restelo e as pessoas que dizem mal e tudo. Mas o pior é que as respostas que foram dadas funcionaram. Reconstruiu-se as zonas da ilha que deviam ser reconstruídos, ou que as autoridades entenderam que deviam ser reconstruídos. Soube-se integrar todo o processo de imigração, fez tudo, penso que bem feito, e no fim ao cabo, penso que o vulcão dos Capelinhos foi um bem. Tendo em conta o grande número de pessoas que existia na ilha, houve um decréscimo populacional, não é novo. Este decréscimo populacional causado pela imigração já tinha sido causado noutras eras também pela própria imigração. Porque a população do Faial, por exemplo, entre 1880 e 1926, tendo em conta o estudo que fiz, decresce, a partir de 1930 volta a crescer, porque a partir de 1924 os Estados Unidos vão estabelecer uma política de cotas. E, portanto, o que era 1000 para os Açores passa a ser só meia dúzia de integrar o contexto português, era só meia dúzia de pessoas que podiam emigrar. Portanto, e a partir de 1930 há um retomar do crescimento populacional, que vai depois, a partir do vulcão dos Capelinhos, a nível dos Açores, praticamente o decréscimo populacional é visível, e, evidentemente, tirando uma outra ilha que mantém alguns níveis de crescimento positivo, enquanto, por exemplo, o Faial nunca mais teve níveis iguais, por exemplo, a início do século XX. Portanto, a gente descemos abaixo dos 20 mil e cada vez mais de censo para censo, esse número já vai em 15 mil ou 14 mil e tal pessoas. Portanto, o vulcão teve este mérito, mas também teve uma coisa que marcou 2 ou 3 coisas que eu às vezes falo. Teve gente à altura, houve uma solidariedade a nível local e a nível geral sem precedentes, e, por outro lado, hoje fala-se de um vulcão. Este vulcão não passou incólume. Foi importante para a ciência, mas foi importante para a história dos Açores, quer a história geológica, quer a sua história social, e humana e económica. Exatamente, sobretudo também sob o ponto de vista da própria ciência, não é? Sim, pois. Passou-se a perceber e estudar uma coisa que até no planeta Terra não estava bem estudada. Certo. Acabaram por ficar... Não, é porque, repare, eu posso só dizer uma coisa. A história dos sismos, a gente vivemos sempre com eles. Portanto, vulcões pontualmente. Sim. Mas os sismos explicam a nossa vivência, a nossa forma de ser. Há o antes e o depois. Portanto, eu, por exemplo, em 1882 houve aqui uma grande crise sísmica também no Faial. Portanto, eu não estudava estas crises porque, na altura, os acontecimentos eram eram relatados apenas para a imprensa, não havia a espectacularidade que as coisas tomam nos nossos dias, mas a gente vive com isso. E, portanto, como alguém disse, é viver nos Açores, é viver com dádivas, esta maravilha toda que nós temos, mas também é viver com catástrofes, que elas estão aqui e também nos batem à porta.
paralelamente à beleza de olhar para o pico, nós podemos ter, de repente, uma beleza de olhar para a destruição provocada por um ciclone, ou por um sismo, ou por um terremoto, ou por uma coisa qualquer. Portanto, a própria erupção do vulcão da Montanha do Pico, que um dia nós não sabemos quando é que vai acontecer. Neste processo todo está, obviamente, associado, digamos, após a imigração, após a própria erupção, a imigração, como é que nasce ou seja, como é que aparecem quais são as primeiras referências desta... Naquilo que eu estudei, eu penso poder dizer isto com alguma segurança, que é a partir da crise de maio que se começa a pôr o problema americano. Quem é que põe o problema? O problema americano começa a aparecer na imprensa israelense. E a imprensa israelense começa a fazer ecos da imprensa portuguesa nos Estados Unidos. Portanto, a ação de Joseph Perry, depois de Orlando Pastore, depois fala-se muito do Kennedy, é uma personalidade que eu não gosto muito de falar neste contexto. Ele aparece, sim senhor, ele estava mais virado para as políticas de imigração dos Estados Unidos, na sua condição de candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. E naturalmente que ele escreveu um livro, A América, uma nação de imigrantes. E ele lança o debate na América sobre a questão da imigração nos Estados Unidos. Se mantínhamos o sistema de cotas, se abríamos novamente a porta à imigração à Europa do Sul, que a Europa do Sul estava um pouco fechada nesse sistema de cotas, tendo em conta muitas vezes a maneira de ser dos europeus do Sul, e no caso concreto dos portugueses. E se nós percorrermos a imprensa israelense a partir de maio, mas sobretudo a partir de junho, julho, começamos a ver a questão americana a falar-se. E é nessa sequência que, nos Estados Unidos, que também certamente vai ter... Mas é aí que isso chega aos Estados Unidos? É através daqui? Esse é o problema. E tem para mim que o problema nasce lá. O problema, ou seja... A tentativa de encontrar uma solução. É nesta altura que eu chamo o problema americano, que começa a ser posto nos Estados Unidos. Provavelmente com o lobby dos próprios imigrantes. Sim, sobretudo Joseph Perry, que, portanto, ali vivia, portanto, era no estado de Rhode Island, pronto, tinha a sua funerária e a mãe era natural da Praia do Norte, o pai penso que era americano, e ele vai, portanto, como que envolver-se no contexto. Evidentemente tinha conhecimentos políticos, sobretudo com o Orlando Pastore, que era, portanto, do Partido também Democrata, e neste contexto todo, estes indivíduos vão galvanizar a comunidade portuguesa nos Estados Unidos, vão galvanizar as autoridades americanas e, naturalmente, aqui era o que fazer localmente, o que é que localmente tinha que fazer, o que é que competia localmente. E aqui assumo grande espírito o Dr. Freitas Pimentel quando o governo responsabiliza portanto, o governador do distrito a ser responsável pela passagem dos passaportes. Sim, mas antes disso, a notícia chega cá de que é possível a imigração para os Estados Unidos para os sinistrados do vulcão? O que começa a... Quando? Durante a erupção? Sim, repare, os primeiros imigrantes saem em dezembro de 1958. Portanto, no final portanto, a erupção acaba em outubro de 58. E a imigração, os primeiros contingentes de imigração saem em dezembro de 1858. Portanto, o que significa que entre, vamos dizer, maio e outubro é o processo que, paralelamente à erupção, havia outra erupção. A erupção no sentido de criar condições para dar resposta o que é que vamos fazer a esta gente. E a imigração foi uma solução. E é neste contexto que vai-se proceder e os jornais vão começar a veicular aquilo que se estava a passar nos Estados Unidos. E é neste contexto que o governo americano dá os primeiros 1.500 vistos para um governador civil que depois se viu a braços como resolver a questão. Porque o governador civil tinha 1.500 vistos na mão, mas não tinha muita gente inscrita, porque houve depois um processo de inscrição nas freguesias de quem queria emigrar. E a primeira coisa que ele olhou para aqui e disse, deram 1.500 vistos, mesmo que se fosse só 1.500 pessoas, se fosse um visto por pessoa, que não era isso que viria a acontecer. Ora, o que é que... Era um visto por quê? Era um visto por... Todas as pessoas tinham 18 anos, portanto, ou é um visto por família. Pai, mãe e filhos com idade inferior a 18 anos. Evidentemente, uma família que tivesse 2 filhos com 20 anos, vamos usar a expressão, teria 3 vistos, um para o pai e para a mãe e 2 para os filhos. Ora, o que é que acontece? O primeiro problema que se pôs foi o Dr. Freitas Pimentel deve ter posto as mãos à cabeça e diz, deram-me isto e agora como é que eu vou encher este contingente?
eu não tenho pessoas. Portanto, naturalmente as pessoas que eram para sair era Capelo e Praia do Norte, mas isto há uma razão, as pessoas não se inscreveram, certamente por motivos financeiros, mas vou para a América, eu não sei falar inglês, eu não tenho ninguém na América, eu não tenho dinheiro para comprar as passagens, e é aqui que entra depois a questão de se pedir na América quem queria, portanto, os tais vistos, não é vistos, os documentos de responsabilidade, o termo de responsabilidade, as cartas de chamada, portanto, e é isto que depois há todo um processo que vai fluir normalmente, mas que à partida não tinha sido equacionado. As pessoas pagaram a sua passagem, não é? Sim, pronto, as pessoas pagaram, ou tinham apoios, ou às vezes, geralmente as pessoas que foram com dinheiro emprestado ou do banco ou de familiares. Evidentemente que depois há também movimentos nos Estados Unidos que vão ajudar, portanto, a pagar as passagens às pessoas. E, ora, o que é que acontece? É aqui que se põe o problema. Como é que vão encher esta cota de 1.500 vistos? Porque ele podiam ir só 1.500 pessoas, como ele disse, mas podiam ir 4.000 pessoas. Vamos imaginar que iam famílias inteiras. Sim, exatamente. Portanto, a solução foi, primeiro, alargar o leque geográfico. Primeiro, Praia do Norte e Capelo. Depois já era a Feiteira, depois já era os Flamengos, depois já era Costa Branca. E, de repente, era a ilha toda. E o Pico? O Pico entra neste contexto. E as pessoas, muitas vezes, censuram o Dr. Freitas Pimentel de ter ido pessoas do Pico que não eram sinistrados. Ora, ele encontrou soluções para encher a cota. E foi muito simples. Meus amigos, quem do Pico tiver terras no Faial que tenham sido prejudicadas pelas cinzas vulcânicas, vamos considerá-los como sinistrados. Ele tentou abrir isso às Flores e Corvo, mas também deve ter pensado, isto também não vamos exagerar. Portanto, ele criou... E foi gente do Pico, nesse... Sim, foi gente de várias ilhas. Portanto, fala-se naquela questão que vem gente de várias ilhas para aqui viver, é verdade. Mas muita gente que sai daqui, muitas vezes, no estudo que se faz, eram gente que já vivia cá, por casamento ou por outros motivos, que cá estavam. Portanto, eu encontrei no caso as pessoas que eram casadas com rapazes que tinham vindo para aqui no tempo da guerra, que tinham-se casado aqui, que eram de outros distritos até do continente, mas outros de outras ilhas dos Açores. Portanto, é preciso ter algum cuidado quando se diz, as pessoas... É certo que houve pessoas que souberam vir para cá e talvez depois acabaram por se inscrever e acabaram por ser aceitos nesse contingente e lá fora. Por acaso, é uma pergunta, por acaso, o contingente foi de 1.500 vistos, foi todo... E repare, esse foi houve mais. Esse foi preenchido e a prova do sucesso inicial, que parecia ser um sucesso, que se tornou um sucesso, iria dar origem, depois em 1960, a mais 500 vistos. Com as mesmas características. Com as mesmas características. E esses vistos, portanto, tinham um limite de saída. Enquanto os de 1958 saíam até 30 de junho de 1960, os outros tinham que sair até 30 de junho de 1962. E eu conheci o caso de uma família que ainda, portanto, uma das filhas é viva, que me disse que os pais tinham sido também contemplados com visto, mas depois acabaram por não ir para os Estados Unidos. Essa segunda leva o segundo número de vistos também foi todo... Todo. Portanto, no somatório do primeiro com o segundo contingente saíram daqui 4.874 pessoas, contrariando aqueles 15.000, 10.000, que até depois a imprensa do FELDEPA começou a brincar com a imprensa nacional, que qualquer dia vocês vão dizer que já não existe ninguém, já não mora ninguém no FEAL, já ninguém habita aqui. No meio desse movimento todo aparece Limpopo e Moçambique e África como? Repare, o governo português, como eu estava a dizer, nunca aceitou esta colaboração do governo americano, um governo amigo, mas nunca foi com muito sorriso. Uma aceitação, portanto, natural, mas sem grande entusiasmo. Como é que o senhor percebe isso agora? Como é que sinais é que na correspondência que existe entre o governador civil e, vamos dizer, o governo de Lisboa, as perguntas feitas, sobretudo da parte de Lisboa, são perguntas mais do género: como é que será? Como é que isto vai acontecer? Quais as soluções para? E, portanto, o governador civil estava mais preocupado em resolver os problemas das pessoas do que propriamente entrar em questões burocráticas. Sim. E as coisas foram... E como
houve um sucesso nesta saída, o Limpopo aparece como, porque já em 1900, nos inícios do século XX, nós, num documento que eu tenho conhecimento e que faço referência dele, já se pedia aqui ao governador civil se tinha interesse em recrutar pessoas para mandar para a África. E eu penso que, novamente, o governo português que queria colonizar certas áreas de Angola e Moçambique vai tentar olhar para os Açores neste contexto e ver, pá, há uma oportunidade agora de levarmos gente para a África. E, naturalmente... Na perspectiva de colónia. Sim, de colonização, ofereciam determinados requisitos que as pessoas, quando chegaram ao Limpopo, repararam que nada daquilo estava lá. Estamos a falar em 200 de pessoas? Sim, não? 200 e tal pessoas, 250 pessoas, mais ou menos. Portanto, isto começa em 1958 e as pessoas saem em 58. Portanto, estou a falar bem. E começa, de repente, o governador civil a receber cartas de familiares dessas pessoas que tinham ido para o Limpopo, que estavam nos Estados Unidos, a lamentar a situação dos seus familiares em África. E o que é curioso é que essa gente praticamente regressa toda, ficou lá uma ou duas famílias. E muitas dessas pessoas depois regressam ao Faial outra vez. E vieram depois a fazer parte do segundo contingente que vai para os Estados Unidos. Portanto, foi isso. Então, tiveram um pouco. Sim, as pessoas, como costumamos dizer, viram e venceram. Viram e não gostaram e regressaram. Que referências é que o senhor tem em relação às condições de vida que foram por exemplo, no trabalho que eu fiz, há coisas que já às vezes a gente trabalha, mas por vezes para não fugir, se me permite só dizer-lhe que, por exemplo, no caso do Limpopo, eles tinham o que lhes permitia, posso ler aqui, a cada colono previa-se a entrega de uma casa com 4 quartos, cozinha, casa de banho, despensa e anexos agrícolas, 4 hectares de terra regadia, que equivaleria a 40 alqueires, e 24 de sequeiro, 240 alqueires, gado, 4 bois, uma vaca de leite, 5 novilhas e 2 casais de porcos, alfaias agrícolas e assistência agrícolas, veterinária e médica gratuita. Ora, repare, isto é aliciante. Este conjunto que era dado, depois as pessoas chegaram lá e verificaram que realmente metade aqui não aconteceu. Uma das coisas que logo caracterizou a presença foi a fraca alimentação que as pessoas tinham. Portanto, não tinham as condições necessárias para poder estar lá. Portanto, e aqui há uma carta que trata disso, e depois o que eles já pediam era ao governador civil que interviesse junto às autoridades portuguesas para que essas pessoas regressassem de Limpopo à Horta, e foi o caso. Portanto, para que depois essas pessoas tomassem... E repare, o protesto da situação não é feita pelos colonos do Limpopo, mas sim por aqueles que foram para os Estados Unidos, que, tendo conhecimento, certamente através de carta, das precárias condições que tinham encontrado, assumiram a responsabilidade de facilmente se dirigir ao governador civil no intuito dele tentar encontrar uma solução para essas pessoas. Que aquela seria uma solução, mas que, no fim de contas, portanto, foi uma solução, como costumamos dizer, foi uma emenda pior que o cimento. Sim, e tem a sua iniciativa no Governo de Lisboa. Sim, naturalmente, o Governo de Lisboa vai criar as condições para que esta gente pudesse ir, e é que vai assumir, e mandou um barco de referência buscá-los cá, para levá-los, conduzi-los, só que, no fim de contas, portanto, as condições... Pronto, vou-te dar isto, sim senhor, mas quando chegaram lá, mas vamos dizer, o que me querias dar é isto e estás-me a dar isto, portanto, naturalmente as pessoas estiveram ali há algum tempo e acabaram por se vir embora. Ficou uma ou duas famílias? Sim, ficou uma. Penso que uma família é de Castelo Branco que ficou por lá. O resto regressou tudo, e tenho casos que depois vou encontrá-los na listagem de pessoas que vão para outros Estados Unidos da América. Enfim, para concluir a nossa conversa, o senhor diz que o vulcão, sob esse ponto de vista, acabou por beneficiar essa gente que foi saindo. Sim. Não sei se foram bem as palavras, palavras, mas pelo menos foi algo de positivo. E toda a gente diz um pouco isso, confirma um pouco isso. Mas foi isso que... Foi. Não, por exemplo, eu acho que talvez a mais feliz expressão ligada a este processo foi do Daniel Marcos, que disse que a erupção o vulcão constituiu uma janela de oportunidade. Penso que isto é a expressão mais feliz que
portanto, que já li relativamente ao assunto. E as pessoas confirmam. As pessoas melhoraram. Os meus tios dizem que conseguiram nos Estados Unidos em pouco tempo aquilo que certamente levaria uma vida toda para conseguir aqui. Portanto, a gente agora era importante, e é isso que era importante fazer, era como é que foi o percurso de vida destas pessoas. A gente sabe que alguns tiveram sucesso e os que não tiveram sucesso. O sucesso foi enriquecer, ou foi viver bem, houve promoção cultural das pessoas, quem foi promoveu-se, ou só contribuiu para a promoção dos filhos. Portanto, são perguntas que eu faço porque, por exemplo, quando falo dos meus tios, eu conheço melhor a América que os meus tios. Os meus tios foram para a Califórnia, e a América que eles conhecem há algumas zonas da Califórnia, e era Boston quando vinham para os Açores, e conheciam Boston novamente quando iam outra vez para a Califórnia. Portanto, os meus tios praticamente se fixaram na Califórnia e por lá viveram. Não tiveram, pois, aquela ousadia de conhecer a América, de fazer viagens pelo mundo, tendo em conta... Portanto, fixaram-se ali. E há uma coisa que é importante, que esta gente leva uma marca da nossa religiosidade para os Estados Unidos. Hoje há um arraigamento do catolicismo em certas zonas. Não é só porque elas já podiam existir, mas há uma presença portuguesa e o vulcão dos Capelins em muito contribuiu para isso. Evidentemente que a gente sabe que há testemunhos anteriores ao vulcão dos Capelins da presença portuguesa no mundo, não é preciso dizer que é na América, onde essa tradição religiosa era bastante arraigada. Mas penso que o vulcão também contribuiu para cimentar essa tradição da nossa presença nos Estados Unidos. Entretanto, esta gente faz falta Faial. Ou não faz? A gente, usando a linguagem do desporto, só faz falta quem cá está. Há uma coisa que nós temos... Faz falta a economia do Faial. Isto agora são processos... Nunca mais o Faial recuperou, portanto, daí para cá não recuperou. Não, nós, do ponto de vista demográfico... É uma pergunta, faz ou não faz? Quer dizer, também tem esse é o outro lado da história, que as pessoas saíram, o Faial não recuperou e as pessoas fazem falta ao Faial. Eu talvez punha de outra maneira, que era, o Faial, do ponto de vista demográfico, nunca recuperou. Do ponto de vista económico, a ilha conheceu momentos de um certo fulgor, naturalmente tendo em conta as suas potencialidades, mas hoje o abatimento, ou um certo, entre aspas, a palavra atraso pode ser forte, mas o Faial perdeu um pouco a carruagem do desenvolvimento. Deve-se do Faial ter perdido coisas que foram emblemáticas, mas para as quais o Faial nunca encontrou solução. Os cabos submarinos desapareceram e quando foram instalados, eram a solução para os problemas do Faial. O Porto da Horta era a solução para os problemas do Faial. Foi? Não foi. Portanto, sim, senhor, é importante em que medida ele contribui para o desenvolvimento da indústria, da agricultura, da atividade comercial. Portanto, as coisas eram vistas numa perspectiva de futuro, de melhoria. E quando as coisas acabaram por se concretizar, as obras, o Porto construiu-se à frente de mar, concretamente aqui a Avenida, que veio resolver um problema tremendo, que faz parte da história do Faial, a questão aqui da não existência de uma barreira que protegesse a cidade do mar, embora tivesse uma muralha, mas que era extremamente frágil. Portanto, as coisas eram alcançadas, mas depois os dividendos que isso podia permitir de desenvolvimento nunca aconteceram. Nunca aconteceram. Portanto, o que o senhor quer dizer é que houve, de facto, uma redução demográfica, pronto, mas foi só isso. E repare, sim, do ponto de vista não houve um desenvolvimento... Ou seja, a culpa, o Faial não foi mais longe, não vai mais longe, não é porque tem menos... Não, talvez até, portanto, até hoje, se o Faial hoje tivesse 25 mil pessoas, eu teria que pensar como é que seria esta ilha hoje. É bom talvez perguntar, talvez um contrafactual, se as pessoas não tivessem sido, como é que esta ilha seria hoje? Portanto, ficamos... É uma pergunta no ar, mas é uma pergunta que se pode fazer. Porque, como é que o senhor acha que seria a ilha? Não sei, porque hoje a maior parte dos faialenses vivem do emprego público. Os investimentos são poucos e são feitos muitas vezes por pessoas estranhas à ilha. Se nós considerarmos, por exemplo, o caso do Hiper, é um investimento que não é feito... Eu entendo, eu sem perceber nada de economia, mas disse uma vez, falando com um empresário revoltado contra a presença do Hiper, e disse, não, vocês é que têm culpa, porque os empresários faialenses na área
portanto, nestas áreas afins do hiper, porque é que não se uniram, não deram as mãos e construíssem um hiper da vossa responsabilidade? Porque perderam os negócios, o hiper trouxe todo um conjunto de preços e de facilidades que as pessoas preferem, onde vão, compram tudo e vão-se embora, às vezes preferem pagar mais uma coisa do que terem problemas com parqueamento de automóveis, e, portanto, falta ao Feialense uma iniciativa capaz de ser ele a ombrear com os outros nas iniciativas que a gente vemos nas outras ilhas. A gente vemos investimentos, vemos coisas maravilhosas e extraordinárias nas diferentes ilhas dos Açores. O Faial fica-se pelo investimento público. Não quer dizer que pontualmente não existam coisas, o caso do Peter, o caso de pequenas coisas, mas são pequenos negócios. Pequenos negócios. Portanto, não há... O hiper seria um bom investimento, mas são investimentos feitos por empresas exteriores. No caso da construção civil, há pequenas empresas de construção civil, mas não há uma grande empresa. Por exemplo, a construção da Igreja dos Flamencos, por exemplo, na sequência do sismo de 98, será uma empresa do exterior que vem construir, porque não temos a capacidade de fazer face a coisas um pouco para lá da nossa dimensão. E essas pessoas que saem e que depois que o Faial não teve capacidade para as repor, não iam resolver esses problemas? Não, até podiam ser um problema dentro do problema.